Acredito que muitos de vocês estavam na noite de ontem aqui, durante a primeira etapa da nossa segunda jornada, aqui neste centro espírita tão querido que nos acolhe. Mas eu gostaria de renovar, em primeiro lugar, o meu agradecimento pela presença de todos vocês, pelo convite dos nossos irmãos dirigentes da casa e de todos aqueles que são os tarefeiros e que vão, desde há muito tempo, desempenhando toda uma série de atividades para que desde ontem e até ao término do encontro nós possamos trabalhar os temas que eles escolheram para que nós os estudássemos juntos, o que é muito especial. Gostaria de dizer de novo que é a primeira vez que estou neste estado, no Piauí, a primeira vez, portanto, em Parnaíba, o que também é um motivo de muita alegria. Eu estava ali escutando as músicas e com uma sensação de que de ontem para hoje, ou da minha chegada até esta noite, é como se eu já conhecesse vocês, já conhecesse a casa, de tanto que eu me sinto bem estando aqui. Obrigado. E como o acaso não existe, eu tenho assim uma impressão de que é um reencontro, o que também é motivo de muita alegria para mim. Eu queria de novo ressaltar a importância da música, do trabalho desta equipe que eles chamam de banda, mas me parece mais uma orquestra, não é? No sentido de instrumentos e vozes, trazendo para nós uma coisa muito preciosa. São jovens talentosos, como vocês todos constataram, e é um privilégio nós podermos começar mais uma noite de trabalho, não é? Envolvidos por uma música desta qualidade e que faz com que o nosso encontro... Ontem nós comentávamos que a espiritualidade está muito atenta a tudo. E ela trouxe novamente espíritos os mais variados para participarem propriamente de todas as atividades da jornada. Então, é como se a cidade inteira, desde ontem, se beneficiasse das orações, da música, da união dos pensamentos e sentimentos de vocês. Mas hoje é como se nós tivéssemos ido mais adiante. É como se este núcleo, nesta casa espírita, a partir das orações e a partir da música, irradiasse para todo o estado do Piauí vibrações cariciosas de amor e oferecendo uma contribuição inestimável ao mundo espiritual, aqueles espíritos superiores que trabalham a bem da sociedade como um todo, e não apenas quanto às pessoas ligadas ao movimento espírita do Estado. Eu não vou me arriscar de dizer que isso possa, inclusive, ter ido além das fronteiras do Estado, porque já vai ser muito lindo de nós imaginarmos esta instituição e este trabalho, a partir do conjunto das vibrações de todos, chegando à distância e promovendo a luz, o bem, o amor, a fé, o equilíbrio e assim por diante. Coisa que vocês sabem, todos nós carecemos e muitos dos nossos irmãos em qualquer lugar de tudo isso tanto se beneficiam. Vai passar da meia-noite. Porque eu nem comecei o tema. Não repare, é um jeito, mas eu não me contive, né? Então eu queria mais uma vez agradecer por tudo isso e por ser testemunha
do trabalho de todos vocês, especialmente aqueles que já estão como que programando e colocando em ação tudo por nós, para que nós pudéssemos estudar estes temas de uma maneira tão produtiva, tão útil e tão, vamos dizer assim, bela. Eu acho que todos vocês me compreendem e me acompanham. Muito bem, meus amigos, o tema que nós vamos abordar hoje, ele tem alguma ligação com o que nós vimos ontem, claro, onde nós trabalhamos o tema mediunidade e saúde. Esta é uma jornada no sentido das coisas da mediunidade, da qualidade do trabalho mediúnico. Então nós vamos fazer algumas considerações, são mais ou menos 20 para as 8, nós vamos até 20 para as 9, conversando, e depois nós vamos conhecer os questionamentos e a colaboração de vocês, e vamos até as 9, 10, 11. Não é? Amanhã é sábado. Ninguém trabalha de verdade. Ontem eu me enganava, mas hoje não. Não é verdade? Então vamos adiante. Primeira ideia, vamos conversar sobre obsessão. Medicamente é uma coisa, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, isso é um diagnóstico da psiquiatria. Não tem nada a ver conosco ou quase nada na nossa temática espírita agora. Quando a gente fala de obsessão ou quando a gente vai estudar essa temática, nós nos lembramos de algumas coisas. A primeira ideia já vimos ontem. Mundo de provas e expiações. Dentro de uma ideia da hierarquia dos mundos que nós aprendemos com o Livro dos Espíritos, a obra fundamental da codificação kardeciana e, portanto, aonde nós vamos encontrar em síntese tudo o que há de mais importante. E a ideia de que mundo de provas e expiações contém uma humanidade que se distribui em dois grandes segmentos. Uma parte que vive a encarnação, como nós aqui que nos enxergamos. Uma outra parte numericamente superior, que é aquela da erraticidade, ou do mundo espiritual que nós temos envolvendo e fazendo parte do contexto de vida humana do planeta Terra. Para nós nos lembrarmos, os encarnados, nós vivemos todos na superfície ou na crosta do planeta e temos corpo físico. É a grande diferença, mas de resto, condições de perispírito e condições de alma ou espírito, nós somos como que semelhantes do lado de lá, quando lá estamos, e do lado de cá. A evolução, lembram de o Livro dos Espíritos e a lei de progresso. O progresso se dá sempre e para todos. Progresso material e progresso espiritual. Então, esta é a realidade aproximada que nós nos damos conta para vivermos melhor a vida humana como encarnados agora. Nós já vivemos como encarnados tantas e tantas vezes. Nós já estivemos num período entre uma vida e outra na erraticidade inúmeras vezes e estamos caminhando gradativamente. Outra ideia é a ideia de que no mundo espiritual tem muitos espíritos. Há uma ideia por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no livro Roteiro, de que somos, como vimos ontem, 7,5 bilhões de encarnados e 12,5 bilhões de desencarnados. Então, a diferença é o corpo físico. É a etapa que cada alma, cada espírito está vivendo agora. Nós estamos encarnados.
Daqui a algum tempo, décadas, vamos voltar. Tanto quanto no mesmo período de décadas, muitos dos que estão lá agora estarão vindo de novo, ocupando novos corpos físicos que serão gerados biologicamente pelos seus futuros pais. Dentro deste processo evolutivo, que se dá em dois grandes planos, nós temos uma interação. E nós nos lembramos que somos seres espirituais, nós do lado de cá. E nós estamos vivendo a experiência na matéria, mas nós somos espíritos. E como nós somos espíritos, nós continuamos vinculados ao mundo espiritual. Durante qualquer reencarnação, em qualquer lugar, em qualquer cultura, povo ou nação, desde sempre. E esta ligação se dá através dos vínculos psíquicos que nós vamos estabelecendo desde sempre. Quando nós adormecemos, o nosso corpo repousa. Existem almas dos que dormem que estão estiradas na cama, como que dormindo juntos. Mas uma grande parte, na medida que nós temos o sono físico, nós nos desdobramos todos e podemos sair de casa e podemos migrar e interagir com espíritos em qualquer lugar. Somos livres. A outra maneira de haver interação é aquela que diz respeito ao grande tema da jornada, que é a mediunidade. De tal maneira que podemos até, não sendo espíritas, não termos a menor ideia do fenômeno mediúnico. Seja ele um fenômeno mais sutil, mais intuitivo, seja ele ostensivo e muito aparente. Muitas vezes os fenômenos de interação no dia a dia de todos no planeta acontecem sem que as pessoas se deem conta. Muitas vezes, quando são ostensivos, parece que a pessoa tem uma perturbação, porque ninguém entendeu aquele processo. Enfim, eu gostaria de lembrar que, portanto, a mediunidade é o grande elemento de ligação entre os dois planos de vida. A ideia de que com o Espiritismo nós podemos entendê-lo como um grande marco da história da humanidade e da história do estudo e da prática mediúnica. Por quê? Mediunidade sempre existiu, porque nós sempre vivemos em dois planos e com as possibilidades de interagirmos uns com os outros, plano com plano. Aliás, nós nos lembramos que a história humana ela é pontilhada de momentos, marcos mais ou menos relevantes, de expressões mediúnicas. Para nos lembrarmos a primeira grande revelação, Moisés e os 10 mandamentos, Monte Sinai. Moisés, médium. Ao longo da segunda grande revelação com a vinda de Jesus, tivemos vários fenômenos, tipicamente mediúnicos, de mediunidade inclusive ostensiva e por outras vezes mediunidade sutil. A terceira grande revelação é o Consolador prometido, é a doutrina espírita. E aí nós aprendemos muito mais, porque agora nós temos um corpo de conhecimento e temos o livro dos médiuns, que é como que o principal livro da história humana a tratar desse assunto. E este livro é de Kardec e dos espíritos da codificação. E ali nós temos, em síntese, tudo o que nós precisamos conhecer. Então nós já estamos considerando
que se somos espíritas e pretendemos utilizar-nos da mediunidade para o serviço, vamos dizer, à causa do Evangelho, nós precisamos estudar vários livros, títulos, a começar pelo Livro dos Médiuns. Vocês sabem disso. Eu gostaria de lembrar que mediunidade, vínculo, isso tem a ver com as questões da obsessão também. A ideia qual é? Nós nos comunicamos entre nós de 1000 modos diferentes. Não existe telepatia entre encarnados. É uma expressão mediúnica e é uma expressão de comunicação entre encarnados, portanto, um com o outro a quilômetros de distância física. Mas na dimensão psíquica, aquilo que nós chamamos de espaço-tempo, aquilo é diferente no mundo espiritual. E se nós somos espíritos, mesmo estando encarnados, as comunicações se dão. Manuel Filomeno de Miranda nos dá, num determinado título, a ideia de que, quando a gente pensa em obsessão, no nosso estudo, ela pode acontecer não apenas daquele modo usual de desencarnado para o encarnado, seja ele encarnado, médium ou não. E a gente aprendeu com Filomeno, pelo menos ele nos chamando a atenção, que pode acontecer processo obsessivo nos moldes daquele que é mais clássico, entre 2 encarnados. Pode haver processo de obsessão de desencarnado para desencarnado. E isto tem se dado ao longo dos séculos diuturnamente, sem que nós soubéssemos. E agora nós temos um pouco mais de entendimento. Processo obsessivo pode acontecer, olhem que curioso, do encarnado para os desencarnados. Dependendo da nossa matiz psíquica, nós estamos atraindo espíritos e, de certa maneira, os aprisionando junto a nós e exercendo com eles um determinado processo que não é sadio e que merecerá uma determinada atenção no futuro. Então, de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, de lá para cá, mas também daqui para lá. Portanto, nós nos lembramos que o processo da obsessão tem a ver com as questões dos vínculos mentais. Outra ideia que tem a ver com a nossa temática, nós pensamos todos os dias. O ser humano se distingue dos animais porque o nosso pensamento é contínuo, enquanto os animais, o pensamento é fragmentário. Então, nós não conseguimos parar de pensar. Eventualmente, alguns minutos numa meditação com treinamento. E na medida que nós pensamos, nós irradiamos para o nosso entorno e projetamos para além das nossas fronteiras pessoais aquilo que é o conteúdo dos nossos pensamentos, que as nossas mentes espirituais irradiam. E dependendo deste padrão, modulado pelos sentimentos, nós vamos criando um mar de ondas eletromagnéticas e vamos estabelecendo vínculo com aqueles com quem, por causa da qualidade das nossas irradiações, nós estabelecemos sintonia vibratória. Então nós estamos juntos dos espíritos, caminhando juntos, evoluindo juntos, e eles conosco. E dependendo de quem somos ainda, de quem somos agora, dependendo das conquistas evolutivas, a mais ou a menos, os nossos pensamentos são
como que decorrência de até que ponto nós conseguimos chegar. E aí nós vamos ter a companhia daqueles que têm a ver com as nossas irradiações mentais. Por que eu disse que o pensamento é radiação eletromagnética? Um dos 4 grandes campos, forças ou interações do universo divino são as ondas, o campo e a interação eletromagnética. Quem nos ensinou isto? André Luiz. Nos livros, vários deles, Mecanismos da Mediunidade, por exemplo, Missionários da Luz, Alexandre como instrutor, nós vamos ver ele citando reiteradamente radiações eletromagnéticas, mas com um detalhe que abre uma avenida de pesquisas, que é a ideia de que o pensamento é irradiação eletromagnética. O termo melhor é ainda radiação, mas é taquiônico. Vocês não ouviram falar, todos não sabem o que é uma taquicardia? Não é o coração batendo depressa por um problema cardiovascular ou por uma emoção? O que significa em física a ideia dos táquions? Quando vocês eram mais jovens e vocês lembram dos bancos escolares, a ideia de que a velocidade da luz no vácuo 300.000 quilômetros por segundo. O que é taquiônico no universo, a velocidade é além disto. Algo que em séculos anteriores ao século XX, ninguém poderia imaginar. A física moderna trouxe o entendimento dos fenômenos não locais da mecânica quântica. E tudo indica, a partir de André Luiz, que a velocidade do pensamento é acima, muito acima da velocidade da luz, que já é um prodígio na natureza. Por que eu estou me referindo a isto? Porque nós somos, todos nós, bilhões de seres humanos, irradiadores das nossas mentes espirituais do que há de mais variado de padrões mentais que caracterizam as pessoas. E num mundo de provas e expiações, na condição do planeta Terra atual, quando há uma perspectiva de caminharmos mais ou menos celeremente para a etapa da regeneração, que nos ocupará por centenas de milênios, nós vamos tendo a ideia de que estes padrões são muito variados e têm ensejado progresso para muitos, aquisições morais para outros tantos, mas ao mesmo tempo doença, infortúnio, obscuridade, estagnação espiritual, as guerras, a miséria humana, a fome, o sofrimento e todos os aspectos kármicos que tiveram origem em vidas anteriores, de tal maneira que a semeadura fora lá e nós estamos vivendo a época de uma grande colheita universal do plano terreno. Outra questão que tem a ver com o nosso tema, já que hoje a hora não nos preocupa, porque amanhã é sábado, eu estou me dando conta que eu estou no primeiro slide. São 109. Mas enfim, vamos adiante. Eu estava me lembrando de algo que ontem eu não falei, mas é algo importante para nós nos lembrarmos da importância também da questão da mediunidade e a obsessão. Aqui do lado, nós vimos ontem, umbral médio. Pode ser num hospital do planeta, de qualquer cidade, pode ser no metrô, pode ser no avião, pode ser em casa. Nós estamos envolvidos pelo umbral médio. O umbral para onde André Luiz foi nos primeiros anos, umbral inferior. Nosso lar,
Não é verdade que todos vocês leram o livro? Não é verdade? Eu não vou nem perguntar para levantar o braço quem leu, quem não leu. Eu já enviei para o Samuel hoje a lista dos 88 livros astros. E ele vai encontrar um meio de direcionar essa listagem para vocês. Aí vocês vão imprimir, podem até colocar uma moldura e vão assim, fazer um check no sentido, olha, esse eu já li, são 88. Aí faz 1, 2, 3, aí vai até o final, não encontra mais nenhum que já tenha lido. Por que eu estou comentando? Porque não é que sejam aqueles de leitura obrigatória em detrimento de todos os outros. Só os da Lavra de Francisco Cândido Xavier são mais de 400, mas aqueles são os mais relevantes até um outro entendimento, fora de outros autores, inclusive por outros médiuns. Mas eu me lembrando de Nosso Lar, quem leu o livro não ficava como que sonhando de viver lá? Eu comentei ontem, ou então eu sonhei, a ideia de que o espírita, quando lê aquela obra e conhece Veneranda, e conhece a descrição de todos aqueles benfeitores trabalhando e da natureza esplendorosa da colônia, todos queremos ir para lá. E eu não sei se eu cheguei a comentar, eu acho que não. Isso gerou um problema. Acho que o Samuel não tem essa ideia, inclusive. Qual foi o problema? Todo e qualquer espírita ou não que leu a obra, quando lia, entrava em sintonia com Veneranda. Fazia uma oração fervorosa. Veneranda, consegue um lugarzinho para mim? Eu não sei quando é que eu vou desencarnar, mas eu vou viver todo o restante da encarnação muito mais ativo, bem disposto, se eu tiver a perspectiva de que vou ser aceito em Nosso Lar. E nós estamos falando ainda de umbral superior, mas ainda é umbral. Veneranda recebeu uma infinidade de súplicas no mesmo sentido. Por quê? A FEB publicou 2,5 milhões de exemplares de Nosso Lar. 2,5 milhões de pessoas no Brasil viram o filme Nosso Lar nas telas dos cinemas em todos os estados e todas as cidades do Brasil. Vocês imaginam quantas pessoas fizeram igual ao que vocês fizeram? E eu junto. E aí é um tal de chegar vibrações as mais variadas, umas bem pacíficas, outras com um nível de exigência, e Veneranda ficava olhando, mas você quer entrar aqui insistindo desse jeito e com esse teor vibratório? E ela, como tem a proteção original de um espírito muito elevado, vocês lembram de Narcisa? Narcisa, falando para André Luiz, é o espírito que tem 1 milhão de horas trabalhadas, sem esmorecer, sem reclamar e sem tirar férias. Nós vimos isso ontem. Pois bem, de tanto que ela ouviu as súplicas, nós aqui perto do umbral médio, na crosta, nos direcionando para ela e os demais ministros da colônia. E aí ela consultou, diante de tanta procura, os engenheiros siderais. Souberam disso? E propôs a construção de muitas casas, lares, para abrigar quase todo mundo dos 5 milhões que leram, ouviram o filme nos cinemas. E os engenheiros disseram, olha, em Nosso Lar não vai caber. É muita gente. Não há estrutura no mundo espiritual que nós possamos construir para acolher todas as pessoas. E aí que surgiu
a ideia dela mesma, conhecendo bem o Brasil, dos puxadinhos. Vocês não souberam disso. Nosso lar hoje é um ambiente... Vocês sabem o que é um puxadinho? Não é? O casal tem um filho, ou vai tê-lo, não há como buscar um imóvel para comprar ou para alugar, e aí se usa de construir um espaço a mais, para caber mais uma parte da família, e ali as pessoas vão viver por muito tempo. Então, por causa dos brasileiros espíritas, na maioria, nós temos no entorno de nosso lar kitnetes do tipo puxadinhos. Sabem por que isso foi aceito como uma proposta de regulamentação das demandas para lares no futuro em nosso lar? Porque ela percebia o sentimento das pessoas que a buscavam nesse aspecto, que era muito mais interessante viver num puxadinho de nosso lar do que um castelo nas zonas inferiores. Então, é só para nós nos lembrarmos isso. Não vale a pena um puxadinho por lá? Pensem nisso. E eu acho até que mesmo assim a gente só terá que agradecer. Voltando para as questões do que nós chamamos a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. Umbral médio, umbral inferior, umbral superior. Para baixo do umbral inferior, o que nós temos? Trevas. Superior, médio e inferior. Para baixo das trevas, o que nós temos? Temos. As zonas abissais, o abismo. Muito bem, não vamos falar muito nisso hoje. Para mais alto do que o umbral superior nos moldes de nosso lar e outras colônias, nós temos a grande esfera de arte, cultura e ciência. Depois nós temos uma mais elevada, chamada de amor fraterno universal. E a mais alta de todas, a do governo da vida. Em todas essas esferas existem espíritos. Existem espíritos que estão encarnados. Quando dormem ou desencarnam, voltam para a sua região de vida, aonde eles viviam antes de reencarnarem. Então existem espíritos que quando reencarnam estão subindo para a crosta. Existem outros de esferas elevadas que estão descendo para viverem na crosta quando tomam um novo corpo físico. Por que nós nos lembramos disso? Porque nós, se somos médiuns, candidatos a médiuns, médiuns espíritas, que estamos propriamente em etapa de formação, de capacitação, de desenvolvimento, ou já estamos atuando na seara mediúnica há um certo tempo, nós precisamos nos enxergar como nós realmente somos. Nós somos espíritos encarnados com uma tarefa, que é a tarefa mediúnica, para que possamos servir, abrindo mão de várias questões pessoais e nos envolvendo com uma espiritualidade de alto nível, espíritos nobres que desejam ajudar ao grande todo. Lembrando que o centro espírita é o grande núcleo das tarefas mediúnicas, onde estas tarefas, nos moldes que nós vimos ontem e em outros que são assemelhados, nós estamos ajudando o planeta como um todo. Estamos ajudando na tarefa mediúnica, no serviço, a nós mesmos no nosso processo de recuperação espiritual. Nós não somos missionários. Médiuns missionários são raríssimos.
Na verdade, nós somos espíritos comprometidos com erros muito delicados e sérios de vidas anteriores, e a mediunidade é uma ferramenta, é uma instrução, um instrumento que nós colocamos à disposição, no sentido, na maioria das vezes, de saldarmos dívidas contraídas há séculos atrás. Por isso, a ideia de que, como o centro espírita está na superfície, está na crosta, nós, médiuns ou não, muitas vezes são dirigentes espíritas que não são médiuns ostensivos, mas todo esse grupo de trabalhadores da seara espírita cristã, do movimento espírita no mundo, não apenas no Brasil, na verdade, somos aqueles chamados a contribuir para o nosso processo de redenção espiritual, para favorecermos o conjunto da família à qual nós pertencemos, favorecermos o centro espírita e o seu projeto, que é a soma do projeto de todos que integram aquela casa, envolvendo, inclusive, os espíritos que estão ali dispostos ao trabalho na seara de Jesus. De tal maneira que quando, por razões típicas ligadas aos vícios e às fraquezas humanas, nós deixamos de exercer a tarefa programada ou a exercemos de uma maneira que não é a maneira mais própria, nós nos comprometemos e as consequências, como que negativas, elas acontecem em primeira mão para nós mesmos, para a nossa família, da parentela corporal, da parentela espiritual, onde quer que ela esteja. E nós também acabamos gerando algo que pode comprometer, vamos dizer assim, as atividades espíritas do centro. Quando nós falamos em termos das nossas imperfeições, dos nossos vícios, das nossas dificuldades, nós nos lembramos, a mediunidade também vem para cada um para a superação de tudo isto. Mas a casa espírita, ela está entre o céu e a terra, entre as zonas espirituais ou esferas de uma espiritualidade mais sutil e desenvolvida, e serve de elemento de ligação com as zonas inferiores. Quais são? Umbral inferior, treva e abismo. Então, o grupo mediúnico, só para focarmos numa atividade conhecida de todos, a tarefa de desobsessão, a tarefa de auxílio ou de assistência aos desencarnados, ela está no centro, entre vários segmentos e condições diferentes de espíritos distribuídos pelo mundo inteiro. Querem ver uma curiosidade? Um grupo mediúnico, um pouco do que vimos ontem, um grupo mediúnico pode funcionar para o resgate de espíritos, por exemplo, do Vale dos Suicidas, que cometeram suicídio ontem ou há séculos atrás e se demoram nas regiões inferiores do orbe terreno em termos espirituais. Muitas vezes são socorridos e levados para se comunicarem com os dirigentes da reunião através dos médiuns de psicofonia ou dos médiuns de psicografia. A vidência pode permitir a visualização de um conjunto de centenas deles, e nós podemos ajudá-los às centenas numa mesma reunião. E o que nós estamos vendo? Espíritos superiores guardando aquela oportunidade valiosa de trabalho mediúnico da equipe mediúnica do centro,
em socorro e resgate a uma infinidade de espíritos. Quando este grupo de espíritos é acolhido, as suas condições gerais são modificadas para melhor e eles são, em grupo, conduzidos para continuarem o processo evolutivo em esferas mais altas, em hospitais ou núcleos de assistência, o planeta inteiro se beneficia. Não apenas aqueles encarnados, ligados por questões de vínculos familiares das duas parentelas a cada um daqueles que se demoravam naquelas regiões de sofrimento, mas o mundo inteiro, a psicosfera toda da Terra se modifica para melhor. Vocês lembram de novo de Manuel Filomeno de Miranda? Ele dizia e disse, está lá na obra, toda vez que nós cumprimos as leis de Deus, nós evoluímos um pouquinho em cada gesto, em cada escolha, em cada conjunto de atitudes, em cada existência. E quando nós progredimos e evoluímos um pouquinho, nós levamos, qualquer um leva, mesmo não espíritas, claro, a humanidade inteira consigo para cima. Mas a lei é a mesma. Toda vez que nós erramos, fazemos uma escolha equivocada, contrariamos as regras e as leis espirituais da vida, nós não vamos retrogradar, porque isso não existe, mas nós nos comprometemos mais, o nosso perispírito se adensa e o campo da gravidade nos atrai para baixo. Quando nós descemos, a humanidade inteira desce junto. Vejam a nossa responsabilidade. E lembrem-se de que a tarefa mediúnica espírita, ela é, vamos dizer assim, única do movimento espírita. Os nossos outros companheiros que lidam com questões de religiosidade, espiritualidade, na verdade, não têm esta tarefa nos seus respectivos templos de atividade religiosa. O espírita tem. Por isso a nossa grande responsabilidade. E nós nos lembramos, muito já é previsível dos eventuais tropeços. Mas nós precisamos estudar. O médium precisa estudar a vida inteira, porque nós temos ainda muito que aprender. Somos aprendizes de todas essas coisas ainda. Nós vamos desencarnar e vamos continuar necessitando de aprendizado no mundo espiritual e nas outras existências. Então, que estudemos mais agora. E estudemos também não apenas a doutrina espírita, estudemos a nós mesmos. Quais são as nossas motivações? Quais são as nossas tendências? Onde que nós temos nos equivocado mais quando nós fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo? Ou o Evangelho é apenas, e a evangelização como processo de crescimento espiritual, apenas para as crianças? Nós carecemos de tudo que está enfeixado naquela obra. Por isso, Kardec fez questão de vincular a doutrina espírita ao cristianismo primitivo, trabalhando o Sermão da Montanha através dessa obra. Por nós, porque ele já vivia no reino dos céus. Como numa determinada mensagem psicografada, Leon Denis, em Paris, em 2004, por ocasião do bicentenário de nascimento de Allan Kardec, Leon Denis homenageia Kardec e diz: vós que já estáis no reino dos céus. Então ele fez isso por nós. Todo aquele grupo maravilhoso de espíritos superiores, com Kardec e com as suas médiuns, também por nós. Não apenas para a tarefa mediúnica, mas muito, porque ele sabia que a mediunidade era de vital importância no progresso da doutrina ao redor do mundo, para beneficiar
como grande instrumento da evolução da humanidade, ligando os diversos planos de vida para que nós pudéssemos acelerar a nossa marcha e o nosso processo evolutivo. Se este foi o primeiro slide, eu vou criar coragem e vou para o segundo. Vamos? Como nós vamos poder conversar? Temos muito tempo ainda. Amanhã é sábado. Muito bem. Apenas uma curiosidade. Esta é uma imagem de um slide título de uma apresentação que foi feita no mês passado na Universidade de Lisboa, na verdade, num centro espírita que estava promovendo um encontro na universidade, o centro espírita chamado Grupo Espírita Batuíra, e o tema escolhido pela equipe foi tratar do tema da obsessão. A obsessão é um fenômeno generalizado, mas a nossa maior preocupação no âmbito da mediunidade é a obsessão dos médiuns, dos trabalhadores, que podem ter toda uma caminhada de décadas na tarefa mediúnica. Podem começá-la muito bem, mas podem se deixar envolver por questões ligadas a influências espirituais nocivas, hostis, com o único objetivo de comprometer o trabalho do médium, da equipe, da casa e da sociedade como um todo. Então vamos adiante para que nós vejamos então a importância do tema, o maior flagelo da humanidade. Está por trás de todas as mazelas humanas, individuais e coletivas. Ali eu coloco, tudo começou com o Livro dos Médiuns. Por quê? Obsessão, nós não tínhamos notícia antes da codificação. Nós tínhamos uma impressão, uma ideia, por causa de culturas espiritualistas anteriores ao trabalho de Kardec. Mas Allan Kardec, quando trata do tema, ele trata do tema para médiuns, no Livro dos Médiuns. E aí ele fala, obsessão simples, fascinação e subjugação. Pensando em trabalhar esse tema para que os médiuns estudassem e se precavessem para não serem como que molestados, influenciados por espíritos que desejavam exatamente isto, comprometer o trabalho do médium, levando a perder, vamos dizer, a produção mediúnica. E isso eles fazem, sempre fizeram, continuam tentando fazer ao longo de toda a caminhada dos espíritas e do movimento espírita. Então a gente lembra, essa ideia da obsessão, da influência dos desencarnados nos encarnados, no tratamento por Kardec, isso se deu para os médiuns. Mas nós nos lembramos que a preocupação de Kardec e da espiritualidade superior com ele era para os médiuns da época e para os médiuns de todo o futuro da humanidade. Mas só depois nós nos demos conta. De quê? De que obsessão não é problema apenas para médium. Essa interação de espíritos com dificuldades e que buscam se imiscuir no dia a dia das pessoas e das coletividades, e muitas vezes a influência não é de 1 ou 10 espíritos, é de milhares em relação a milhares. Ela não é apenas algo que preocupa o movimento espírita e deve ser motivo de estudo e preparo neste campo para os médiuns na tarefa mediúnica. De tal maneira que é um flagelo, uma epidemia, poderíamos dizer, de caráter universal. Por quê? De quem somos e que mundo é esse? Neste mundo, com este perfil, com essas características, essa relação do mundo invisível inferior com o plano dos encarnados
ela vai além, muito além das fronteiras da casa espírita de um modo geral. Então, nós somos médiuns, nós podemos deixar de estudar detidamente esta obra? Não apenas pela questão em si, mas por todos os aspectos ligados à mediunidade de um modo geral. Se eu quero estudar esse tema, o que eu tenho que buscar? O Livro dos Médiuns, mas todo o restante da codificação. O Livro dos Espíritos, a Gênese, obras póstumas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno. E quando nós nos lembramos do Evangelho, afora o Livro dos Médiuns, ele é o mais importante, porque ele é a bússola da evolução moral. E o médium, sinceramente, como que se adequando às lições imortais contidas nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, nós temos ali o norte da bússola para nós evoluirmos, vivermos a vida comum e também desempenharmos a nossa tarefa mediúnica de uma maneira própria, favorecendo a todos no sentido do progresso mais geral. As obras de André Luiz nós podemos deixar de estudar? Nós já não falamos de Nosso Lar? Mas qual é a obra seguinte a Nosso Lar? Olha a mão na cintura. Qual é a segunda obra depois do Nosso Lar? Qual é? Janine, vou de novo prometer, bombom nacional. Nem assim? Os Mensageiros, disse a irmã. Este livro, desculpe, ele precisa ser lido. E vocês vão ver, num determinado momento da sua leitura, uma assembleia de médiuns e dirigentes do movimento espírita de décadas atrás que faliram, que fracassaram. Na sua proposta pré-reencarnatória de como dirigentes ou médiuns trabalharem com a mediunidade, a ferramenta, o tesouro instrumental da evolução, no sentido de ajudar a si e a todos os demais pelo seu trabalho bem realizado. E aí vocês vão ver o arrependimento. O que é isto? Quando a gente vem para cumprir algo que nós mesmos escolhemos, sugerido ou não por espíritos bem mais elevados do que nós assinamos o compromisso. E quantas vezes, chegando aqui, nós nos deixamos levar por uma série de questões que seduzem a criatura humana dos dias atuais e nos afastam do caminho reto dos compromissos que tínhamos assumido de véspera. Esta leitura, ela é obrigatória. Por quê? Nós vamos nos identificar. E aí vem logo a ideia, se eu não me cuidar, eu posso enveredar pelo mesmo caminho. E quando eu desencarnar, eu vou dizer aquela frase que, quando as pessoas desencarnam e acordam, é a frase que mais se ouvia, como André Luiz nos disse. Ah, se eu soubesse. O maior dos sentimentos, o mais comum, o mais típico dos desencarnados todos, quando se conscientizam da continuidade da vida no mundo espiritual e da sua realidade pessoal ainda, ah, se eu soubesse, é o arrependimento. Os Mensageiros, leitura obrigatória, e as outras obras dos 13 títulos que André Luiz fala, e nós estudamos, sobre como é a vida no mundo espiritual. Emmanuel, ele tem livros e livros, tem os romances e os livros de instrução, e ele a todo momento
está nos falando sobre a importância do equilíbrio dos médiuns e dos médiuns, de fato, a serviço da espiritualidade superior. Como nós todos temos que buscar, mantendo esse compromisso, realizarmos aqui um bom trabalho a bem de todos. Hermínio Correia de Miranda, imperdível. Ele tem vários livros, mas um deles, Diálogo com as Sombras. Não tenham medo. O título do livro é Diálogo com as Sombras, mas é só para se referir à ideia do grupo mediúnico lidando com espíritos que não estão em plena luz, estão nas zonas inferiores. E ele vai nos dar todo um conjunto de ensinamentos belíssimos na preparação e na manutenção de uma equipe mediúnica de trabalho da mediunidade com Jesus. Filomeno de Miranda tem várias obras que também são importantes para nós. E aqui então nós colocamos uma capa, que é a capa anterior de Diálogo com as Sombras, e a capa, penúltima capa da FEB, do livro Os Mensageiros. Se eu quero estudar esse tema, nós nos lembramos, os mensageiros e a tal assembleia. Posso brincar? Que nós cuidemos hoje para não sermos integrantes de uma assembleia que seja equivalente àquela que é narrada no livro. E que isso seja como que uma vacina para nós. Tenho que estar atento. Como eu posso fazer para não errar do mesmo modo e não me arrepender amanhã? Vocês lembram de um título chamado Aconteceu na Casa Espírita? Este é um livro que vocês podem fazer a leitura. E ele vai tratar de um problema que casas e casas espíritas, ao longo da tarefa geral da instituição, podem se ver como que se defrontando com uma questão. O livro começa, Emanuel Cristiano é o médium. E o espírito de uma benfeitora começa a dizer, olha, existirá a preparação de uma infiltração. Quando a gente pensa em infiltração, parece que a água da chuva, né, foi umedecendo a parede. Mas essa não, essa é uma infiltração de espíritos que vêm das zonas inferiores para como que um ataque à casa espírita, para buscar destruir o trabalho que vem sendo edificado ao longo de décadas numa instituição qualquer. Nessa narrativa, o espírito ele vai falando o que os espíritos das trevas estão comentando entre si e de uma maneira ardilosa, preparando o ataque. E aí eles dizem, é uma instituição que tem trabalhado muito pelo Nazareno. Nós não podemos compactuar com isto. E aí ele lista 10.000 passes por ano. Estudo do Evangelho do Nazareno, 3, 4 vezes por semana, beneficiando centenas de pessoas. 20.000 espíritos foram como que instruídos, retirados das zonas inferiores, nas tarefas público-doutrinárias, nas palestras de estudo da doutrina, e agora criaram uma lacuna nas trevas, porque eles são agora pertencentes a uma esfera melhor, reclamando do centro espírita que vem trabalhando muito bem há muito tempo e preparando um assalto. Por que essa lembrança me ocorreu de trazer o comentário com vocês? Porque na medida que individualmente uma instituição qualquer, e ainda mais uma instituição espírita, gera luz para a comunidade, isso gera uma reação. É como se você acendesse
uma chama num ambiente escuro. E isso desperta uma reação de muitos e muitos espíritos que ainda vivem nesse planeta e que não querem que esta luz permaneça acesa. E o que o médium tem a ver com isso? A casa espírita, onde ele trabalha, ele deve ser um gerador de uma iluminação mais ampla que beneficia a comunidade inteira. Pelas vibrações emanadas e pelos espíritos benfeitores que estão compondo este grupo de trabalho e trabalhando para o bem geral. Por isso que nós colocamos ali a ideia da infiltração programada. Ah, eles programam isto? Programam. E como é que eles vão atingir a instituição? Através dos dirigentes e dos médiuns. Seguindo adiante um pouquinho. Nós nos lembramos isto no início. Eu preciso estudar, porque as consequências do benefício é em primeira mão para os médiuns, consequências para o centro espírita, consequências para o movimento espírita, para a sociedade e para o mundo espiritual e o orbe inteiro. Se nós trabalhamos com a mediunidade, cuidando de todos esses aspectos, ela será tão positiva, oferecendo o melhor que há dos benfeitores para o mundo todo, que o mundo melhora, o mundo cresce, o mundo se ilumina por causa da interação entre os dois planos, entre os vários planos, com o mundo superior, a bem do mundo todo. Vejam a responsabilidade do médium em geral e mais tipicamente do médium espírita nas atividades. Então, assim como tudo que vem destas equipes com estes médiuns é edificante, construtiva, se houver uma dificuldade qualquer de um ou mais, nós vamos comprometer todo um trabalho de equipes lindas a benefício do mundo como um todo. Vejam lá, ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Isso é Emmanuel. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade. Vejam, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes. Querem ver um exemplo típico? Aqui não é o médium espírita. Aqui é a pessoa, viva ela onde viver, que tem a mediunidade, mas por limitações morais, ela está como que envolvida por aquelas entidades. E aí vem o alcoolismo, vem a doença mental, vem a toxicodependência, vem a violência familiar, vem a violência da sociedade, vem a guerra, porque todas as dificuldades morais da humanidade, antes de chegarem aos encarnados na superfície, elas são tramadas nas regiões de abismo e de treva. Nós é que temos de utilizar o orar e o vigiar. Por isso Jesus convidava os cristãos daquela época e os de futuro para que vigiassem. Por quê? Porque milênios decorreriam até que nós estivéssemos devidamente imunizados ou aquele grande grupo de espíritos das zonas inferiores já não vivessem mais aqui. Coisa que ocorrerá de futuro com a separação entre o joio e o trigo. Enquanto isto, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. É a mediunidade a serviço das trevas. Isso existe. Sutil e ostensiva. Em pessoas sabidamente doentes e em outras doentes
mas que vivem na sociedade como se fossem normais, promovendo tudo aquilo que não interessa à evolução da humanidade. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do Espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica, de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade a benefício do conforto da civilização. Onde está esse texto? Bombom importado. É um livro pouco valorizado e é uma pérola do além. É um conjunto delas e o autor espiritual é Emmanuel. Livro Astro, mais um. Quem sabe depois de terem a lista, daqui a uns meses, você já li por sugestão de alguém. Vamos lá. Ali tem algumas questões ligadas à obsessão, são aspectos próprios da preocupação de Kardec, e nós lembramos uma coisa: obsessão simples, o médium pode estar submetido a ela. Ela pode ser sutil, ela pode ser muito nítida, mas ainda é simples. Fascinação é algo mais grave. Subjugação também. Você pode ter um médium vivendo no dia a dia com várias personalidades. Ele é subjugado. Uma outra maneira de nós trabalharmos é a ideia obsessão simples e obsessão complexa. O que é exemplo de obsessão complexa? O médium que pode ter sido visado e a espiritualidade inferior que conhece física, conhece química, conhece biologia, as leis da natureza, conhecem informática, constroem em laboratórios de um mundo invisível inferior chips e instalam estas coisas no perispírito de qualquer pessoa e de médiuns também. Muitas vezes isso vai ser acionado à distância. Vocês acham que controle remoto é só para mudar os canais dentro da TV a cabo ou na televisão de canal aberto? Existem questões no mundo espiritual de muita sofisticação, porque a evolução da ciência também é conhecida nas regiões inferiores. Só para nós nos lembrarmos quantos cuidados, quantas precauções nós devemos buscar. Em função do horário, nós vamos apenas passar os slides, eu posso deixar depois o material também com os nossos amigos dirigentes, e nós íamos lembrar, por exemplo, mediunidade e obsessão em médiuns espíritas, para quem a mediunidade é uma bênção. Mas mediunidade e obsessão em doentes mentais, para quem a mediunidade é como que um aspecto do processo expiatório. O mundo não é de provas e expiações. Os doentes mentais todos são envolvidos por espíritos, vamos dizer, de uma condição muito inferior. E muitas vezes não apenas um, mas uma coletividade, ou como está no Evangelho, uma verdadeira legião. Não vou me deter. Vejam só, eu não digo que não vou me deter, mas acabo me entusiasmando. Não é? Olha lá, Paulo aos Coríntios, acerca dos dons espirituais, não quero, dizia ele a Corinto, irmãos, que sejais ignorantes. O que nós precisamos como espíritas? Doutrina espírita, estudo doutrinário, André Luiz, Emmanuel, Filomeno, e assim sucessivamente. Então nós vamos fazer o seguinte, vocês perceberam que de fato ia longe, né? Mas eu quis, na verdade, fazer como que
um apanhado simples, lembrando algumas coisas que são úteis para nós não perdermos de vista, para nós buscarmos esses conhecimentos que foram como que de uma maneira a nível de sementes lançadas ao nosso estudo da noite de hoje. Mas então eu vou fazer como nós combinamos. Estou olhando para o relógio está olhando para mim. E meio que ele está dizendo, vamos então partir para a etapa das perguntas. Podemos começar então? Se alguém deseja fazer alguma pergunta, que faça por escrito e entregue aqui ao nosso irmão Jefferson. Dependentes químicos estão necessariamente em processos obsessivos? Se sim, o que ocorre nos casos de pessoas que já estão com nomes nas mediúnicas e que não se percebe melhora? É algo ligado ao próprio espírito do dependente? É uma pergunta muito importante, porque nós temos isto na nossa realidade. Eu poderia dizer para vocês, o dependente químico, ele é um doente mental. Especialmente aqueles ligados a uma droga lícita, que é o alcoolismo, o álcool, portanto, e as drogas ou substâncias chamadas ilícitas. Todos os toxicodependentes são doentes mentais. Nós, se examinarmos a lista, vamos dizer assim, dos tratados de psiquiatria, nós vamos encontrar este diagnóstico nos mesmos tratados. E aí eu vou indo adiante para responder. Todos os pacientes, e aí eu chamo assim, que são toxicodependentes, adictos de substâncias químicas, são obsediados. Dois tipos de espíritos. Existem aqueles espíritos que se comprazem com as substâncias químicas que eles inalam, aspiram, ingerem ou administram em uso venoso. E aí o que acontece? Eles atraem espíritos de toxicodependentes desencarnados. E o toxicodependente que desencarnou e ainda não foi recuperado ou ainda não obteve a cura desse processo, ele vai como que vagando pela superfície, encontrando aqueles que tenham a mesma familiaridade com aquela substância. E aí, quando alguém inala ou usa a substância, os vapores ou os fluidos da droga satisfazem também os desencarnados. Então, esta é uma resposta, uma parte da resposta a tal pergunta. E depois a pessoa diz, olha, mas se é uma questão de obsessão e o nome vem sendo colocado na listinha, nos papeizinhos dos doentes que estão sendo assistidos pela equipe ou pelas equipes do centro espírita, por que o problema vai adiante? Por que a pessoa demora para se recuperar? Ou a gente pode ver os meses passando sem nenhuma evidência de recuperação. Porque estas obsessões são complexas. O paciente precisa se modificar. Ele precisa fazer a parte dele. Quando eu comentei, eu estava lembrando que os droga-adictos chamam psiquicamente os espíritos, e aí eles vão mantendo aquele quadro, aquele conluio entre os dois lados. Mas afora esses espíritos, existem outros que nada têm a ver com a ideia de que queiram usufruir da droga. Eles querem gerar sofrimento. Eles querem destruir. Eles são inimigos da luz.
do trabalho de Jesus na recuperação de toda a humanidade. Eles trabalham e, assim como eles querem destruir outras questões do mundo físico, eles também querem gerar sofrimento para os indivíduos, as famílias e a sociedade como um todo. Então, por serem processos de obsessão complexa, o tratamento de um caso ou de muitos casos por uma casa espírita não é tão simples. Vai depender das condições da casa, vai depender inclusive da experiência do grupo mediúnico de lidar com certos espíritos que habitualmente não são trazidos nas comunicações mediúnicas tradicionais, espíritas. Por isso que o tratamento de alguém tóxico-dependente é complexo. Um usuário de crack, por exemplo, é uma droga altamente destrutiva. Cracolândia em São Paulo, Cracolândia no Rio de Janeiro, e sabe lá onde mais? Você vê pessoas semi-mortas, como que transitando e buscando a cada dia mais droga, mais crack, gerando mais sofrimento para todos. Então não é simples, seja a droga qual for. Num outro momento, a gente podia, trabalhando as questões da desobsessão, ver alguns aspectos mais. Mas eu acho que para esta noite eu também queria adiantar que não se perca a fé, que se continue a levar o nome do paciente, do familiar, do esposo, da esposa, do filho para o centro espírita. A espiritualidade observa tudo, a espiritualidade superior também, claro. E eles vão planejando algo para o futuro, até que essa questão do envolvimento negativo se dilua e a pessoa possa se ver livre deste processo. Mas não é fácil. Seguinte, por favor. Todo ser humano que possui toque está com obsessão? Todo ser humano que possui toque. É a mesma ideia. Tóxico é uma substância química, existem várias. Em princípio... Toque. Ah, desculpe. Transtorno obsessivo compulsivo. É um transtorno mental mais simples, mais leve, de um modo geral, se nós comparamos com uma criança autista mais grave, se nós comparamos com jovens com esquizofrenia. Mas no toque, sendo uma doencinha mental, ninguém adoece sem espíritos. Por mais que nós possamos imaginar que alguém transgrediu as leis de Deus e se afastou do caminho reto e adoece por causa disso, ela nunca está sozinha. Por isso que qualquer pessoa que tenha toque deve se tratar espiritualmente. Desobsessão e fluidoterapia. Podemos prosseguir. Porque um médico psiquiatra, ao atender um paciente em estado bem evidente de obsessão, não indica que procure uma casa espírita? Hoje em dia, muitos já indicam. Mas é verdade, nós dizíamos ontem, nós temos 5.000 anos de medicina, 5.000 anos em que ninguém falava sobre a erraticidade, ninguém falava sobre o envolvimento espiritual e a obsessão. Então, o que nós temos, na verdade, é uma medicina e uma psiquiatria da atualidade. Mas nós estamos caminhando. Os médicos hoje, ontem eu mostrei, nós visitando um congresso mundial de psiquiatria para falarmos para os colegas, os pares da psiquiatria, sobre obsessão como origem de transtornos mentais. Então, é um progresso, é um passinho à frente. Mas, meus amigos, nós temos muito que caminhar. Nós não podemos esquecer, mundo primitivo outrora,
mundo de provas e expiações, a nossa realidade. Tudo de mais importante nós temos que construir para o futuro. Eles, os espíritos obsessivos, conhecem as leis, conhecem os mecanismos, mas se tornam ignorantes pelas vibrações? Não. Nós precisamos lembrar que nesse mundo espiritual à nossa volta, existem espíritos que conhecem as leis e outros as ignoram. A ignorância é um aspecto essencial, tanto do mundo espiritual como dos encarnados. Nós hoje somos um punhado de espíritas que estamos procurando o conhecimento libertador e o trabalho redentor. Mas são bilhões e bilhões de encarnados vivendo ao redor do mundo. E quantos que vocês acham que detidamente estão procurando conhecer as leis de Deus, as questões espirituais, o papel dos espíritos desencarnados na vida humana? E aí nós nos lembramos, eles muito, em grande parte, desconhecem as leis. E os que mais, como que promovem as dificuldades, são esse grande conjunto dos que ignoram as leis. Mas existem aqueles que as conhecem muito bem, mas são perversos, são maus, são altamente inteligentes, conhecem tudo ou quase tudo de ciência, mas fizeram a escolha para gerar aquilo que é sofrimento e obscuridade. Aí estes conhecem, mas fizeram uma opção. Um dia lá adiante vão se recuperar de tudo isto, provavelmente no outro mundo, não mais aqui. Mas a ideia qual é? A ideia de que muitos deles são ignorantes e outros ignoram certas questões, mas conhecem outras coisas e colocam esse conhecimento como que para gerar dificuldades para o plano físico ou aqueles que aqui vivem. Seguindo adiante. Essa é a nossa última pergunta. Até a meia-noite? Por conta do tempo. Não é? Uma vez que somos imperfeitos e nossas imperfeições é o que mais favorece a instalação de uma obsessão, isso significa dizer que não estaremos livres de obsessão enquanto nos tornarmos superiores? Não necessariamente superiores. Vocês ouviram a pergunta? Se a questão é moral, o que nos predispõe à obsessão são essas dificuldades que nós ainda temos, quer dizer que enquanto nós as tivermos, nós estaremos sujeitos, de um certo modo, sim. Mas obsessões quanto a questões desta natureza, de coisas muito grosseiras, de coisas muito, vamos dizer, geradoras de sofrimento, talvez daqui a alguns séculos, dependendo do progresso individual e coletivo alcançado, nós já não vamos viver. Quando nós estivermos completando o período lá longe da regeneração, certas coisas não veremos mais, em diversos aspectos. Mas, até lá, nós temos um longo caminho. E a gente lembra que nós temos que começar agora, porque começando agora, cuidando desde logo, nós vamos sempre atentos, nos deixando envolver cada vez menos por espíritos equivocados e mais por espíritos amorosos, benfeitores, lúcidos e que nos conduza ao verdadeiro bem, ao verdadeiro progresso e à felicidade. A gente tem mais uma. Oi? Tem mais uma pergunta. Depois vem outra e vem mais outra. Como podemos ajudar a criança com TDAH, transtorno de déficit de atenção de hiperatividade, numa medicina que só trata com o uso de Ritalina? Doutrina espírita, movimento espírita, centro espírita. Se a psiquiatria, por um lado, é a especialidade médica
mais atrasada dentre todas as demais, porque nós estamos lidando com o problema da alma. E os nossos colegas da área pensam que alma é secreção do cérebro. E aí termina o cérebro com a morte física, já não existe mais nada. Não existia antes e não vai existir depois. Isso mostra a limitação de entendimento da nossa humanidade atrasada. Mas nós nos lembramos que o centro espírita é a grande compensação. Lembram de ontem nós falarmos da Casa do Caminho de Pedro? Lembram da ideia de acolhimento dos doentes da comunidade, de todas as regiões da Galileia, da Idumeia, da Palestina, que vinham a ter com os apóstolos? Recebiam alimentação, higiene, tratamento, esclarecimento da Boa Nova por Estevão. A casa espírita, ela recebe os pacientes de variadas doenças, e TDIH é uma delas. Geralmente são crianças, e a questão qual é? Desobsessão e fluidoterapia. Mais do que isso, evangelização da criança, do jovem, do adulto. Este conjunto de aspectos pode mudar toda a realidade do paciente. Muda a epigenética pelo amor das equipes, que é, no caso, colocado à disposição de cada caso. Eu diria para quem fez a pergunta fez aqui no Centro Espírita. A ideia qual é? Busque os dirigentes da casa, para que haja, então, um determinado contexto de trabalho e de benefício para a criança ou o jovem. Fale sobre os chips que são colocados para induzir a pessoa ao suicídio. Depressão é a maior epidemia de doença mental da história da humanidade nos dias atuais. É um problema de saúde pública no mundo inteiro, de qualquer país. E a relação entre depressão moderada a grave e suicídio é uma relação muito bem conhecida. 2/3 das pessoas que cometem suicídio antes eram deprimidas, em tratamento, já com o diagnóstico ou não. E é uma coisa de um dia para o outro. Hoje está aqui, depois está ali. O chip, na verdade, é um aspecto de uma espiritualidade inferior que usa conhecimentos modernos para obter o determinado fim. Posso brincar? Quem conhece o Dr. Teofrastos? Manuel Filomeno de Miranda, nos bastidores da obsessão, se eu não estou enganado, fala que Dr. Teofrastos é um doutor das trevas. E aí, sabe o que ele diz? Olha, precisamos usar tudo o que podemos para colimar os nossos fins, para obter o que nós queremos. Vamos usar um material de constituição especial para ligar isto ao perispírito de pessoas comuns, para obter um efeito nocivo. E estes aparelhinhos e estes dispositivos, eles existem no mundo atrasado, onde laboratórios com pesquisadores e cientistas de zonas inferiores se prestam a construir essas coisas, para servirem a questões prejudiciais daqueles que estão encarnados. Então, essas coisas são utilizadas para causar câncer, para causar depressão,
para levar ao suicídio, inclusive, como disse antes, com acionamento à distância. Qual é a vacina para isto tudo? Qual é a imunidade? O Evangelho, não conhecido pelos versículos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas trazido para o altar das consciências e dos corações. A prece, a vigilância, a busca do aperfeiçoamento pessoal nos parâmetros de vida eterna. E aí nós vamos nos melhorando progressivamente pelo autoconhecimento, pela reforma interior e vamos nos imunizando. Até lá, longo caminho a se percorrer, em que ainda somos sujeitos a certas ações, eu até diria com essa expressão, covardes, do mundo espiritual inferior, se utilizando da invisibilidade e agindo contra as pessoas que querem buscar a felicidade e o progresso espiritual. Que mais? Encerrou? Sério? Alguém levantou o braço ali. Como ele é chefe, não dá mais tempo. De qualquer maneira, quem fez a pergunta, separa para mim, não é? Como eu falei de meia-noite, eu não disse que eu ficaria aqui até meia-noite, mas nós podemos responder, conversar, não é? A partir de qualquer questão, um pouquinho mais depois do encerramento. Então, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer vivamente a presença de todos e que Deus permita que continuemos juntos, singrando esses mares que nos levam e a nossa nau à evolução espiritual, na certeza de que o grande timoneiro é Jesus. Muito obrigado.